Livros, pessoal. Vim falar com vocês sobre livros. São maravilhosos, são companheiros, nos traz ensinamentos, mas também traz alguns desafios. Como ensinar, como incentivar alguém a ler, colocar essa rotina na nossa vida. Vem comigo. Qual será a importância da leitura na vida de um ser humano? Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento de um vocabulário e melhora muito na escrita. Uma criança, um adulto que lê muito, ele escreve melhor, ele se expressa melhor. Existe uma crença que essa oferta de meios eletrônicos, né, já na infância, tem afastado as crianças e os adolescentes da leitura. Afinal, os celulares, tablets são mais interessantes, são mais rápidos, chamam mais atenção do que os tradicionais livros, né? Isso a gente sabe que realmente acontece, mas será que a gente não consegue agregar tecnologia e leitura? Conseguimos, sim. Essa crença pode não nos permitir ter o contato com o livro, mas nos permite ler. São vários os arquivos em PDF que a gente pode estar lendo. Os jovens brasileiros, eles estão lendo mais. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto ProLivro, pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, e que mostra que os brasileiros estão lendo, que as crianças, que os adolescentes têm lido mais nos últimos anos. Isso é ótimo. Segundo esse mapeamento feito pelo Ibope, o número de livros, o número de acessos tem aumentado muito. Basta a gente saber se essa leitura continua sendo obrigatória, devido ao que a instituição escolar acaba exigindo, ou se tornou um hábito. Independente disso, é importante que a gente estimule a leitura em uma criança, que a gente estimule a leitura em um adolescente, que a gente coloque a leitura em nossa vida. E entra aí o desafio. Ensinar a ler não é o desafio. O problema, né? O desafio é incentivar, é fazer aquele indivíduo gostar de ler. E são vários os fatores que levam uma pessoa a ler, né? Entre eles está o gosto por algum assunto. Há de existir algum assunto que a criança, que o adolescente ou que nós, né, que a gente mesmo goste de ler. E esse assunto deve ser aprofundado através da leitura, através da curiosidade por esse tema, ou mesmo pela indicação de alguém. A pessoa que nos indica um livro, ela vai saber nos convencer. Quem fala, lê porque é bom, mas bom por quê? Aquilo aguça uma curiosidade, aguça o você querer saber mais. Quando uma pessoa começa a ler, é comum que a iniciativa seja por influência ou por mediação de alguém. Será muito difícil, né, aquela criança que vá pegar um livro e vá ler por vontade própria. O simples fato de ganhar um livro já é um incentivo. Quando você dá um livro, você espera que aquela criança ela vá ler, que ela vá folhear, vá manuseá-lo. Então, dar um livro já é um incentivo. Pais, amigos, professores, né, acabam tendo um papel muito importante, de grande responsabilidade, né, por estar inserindo a leitura na vida de uma criança, na vida de um adolescente. Só que nós temos que servir de exemplo também. Ensinar pelo exemplo é uma ótima maneira. Então, se você lê, as crianças que estão ao seu redor vão acabar aderindo àquilo. Então, ler é importante para todas as idades. Existe uma pesquisa que mostra que parte dos brasileiros não teve influência da leitura na infância. Então, às vezes, não deixou de ler porque não quis. Não teve incentivo, não teve contato. Então, como gostar de uma coisa que você nunca provou?
que você nunca viu. Então, essa falta de influência, essa falta de incentivo acabou gerando adultos que não gostam de ler, que não têm costume para ler. Essa parcela da população, né, sente que faltou alguém que contasse histórias na infância, alguém que desse um livro de presente, alguém que aguçasse a curiosidade na adolescência e que buscasse isso através da leitura. Então, cabe a nós, desde pequeno, estar incentivando para que as crianças de hoje e do futuro não tenham essa defasagem, que eles tenham esse contato, que eles façam por gosto, né? O mesmo gosto de mexer no celular, de mexer no tablet, que eles também tenham esse gosto, essa vontade, esse entusiasmo por um livro. A infância pode até ter ficado defasada por não ter tido influência, mas o passar dos anos faz com que o ser humano busque a leitura. Ou pela questão educacional, né? Você ter que ler para se aprofundar no assunto, para entender um assunto, para fazer uma prova, quanto na questão profissional, né? Nós temos que continuar buscando conhecimento. Isso vai vir de que maneira? Através da leitura. Então, a vida inteira nós seremos cobrados e, de uma certa maneira, essa cobrança se torna um incentivo. O problema é, na criança, ela vem como um prazer, porque os livros são coloridos, são chamativos, vão crescendo e esse colorido tende a ir sumindo, os textos vão ficando mais longos, só que se a criança adquiriu o gosto lá atrás, ela vai continuar, independente do livro com figura ou não, porque o que interessa para ela é o assunto, é o que aquele livro está passando de interessante, é o que ela vai aprender, é até mesmo em qual viagem que ela vai poder fazer. Porque ler permite que a gente viaje para qualquer lugar. Independente de como surge um leitor, o importante é que o crescimento no interesse pela leitura exista. O crescimento, ele pode vir através da influência, pode vir também por conta própria. A necessidade de ler, né, vai aumentando esse interesse. E uma pessoa que lê, ela só tende a ganhar. É conhecimento acumulado. E conhecimento é algo que ninguém tira da gente. A questão também não é discutir o teor da qualidade do que se está lendo. Até porque qualidade é algo relativo. E é importante a gente respeitar os gostos pessoais de cada um. O ponto é que a leitura pode fazer... O que a leitura pode fazer de bom? Mesmo que seja pouquinha, mesmo que seja em menos quantidade, né? Com base no levantamento dessa pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, é muito satisfatório ver o aumento de respostas positivas que nós temos relacionadas ao hábito de ler. Era muito mais fácil a gente ter a resposta de que eu não leio. E hoje em dia é mais comum, muito mais satisfatório a gente ouvir que leio. Leio pouco, mas leio. Para leitores assíduos, ler representa até mesmo uma melhor qualidade de vida. Assim como praticar uma atividade física, a leitura também melhora a qualidade de vida da gente. Seja um livro comum ou um livro digital, gibis, jornais, revistas. Olha a variedade que nós temos de acesso à leitura. Não importa qual seja a ferramenta. Somente o simples fato da gente ler já é uma das oportunidades mais democráticas e acessíveis de desenvolvimento pessoal e profissional. Você está buscando o seu conhecimento. É por meio dela, né, por meio da leitura, que a pessoa se desliga também do mundo real. Quebra fronteiras da imaginação, então você pode se imaginar sendo aquele personagem, se imaginar resolvendo aquele problema e descobre novos universos. A gente pode ir daqui a Plutão numa leitura, né? Numa viagem que só você faz, sem sequer sair do lugar, sem gastar. Olha que interessante, fazer uma viagem sem gastar.
incentivar a sua imaginação? Gente, ler é muito bom mesmo. A questão é, nos dias atuais, com a correria que nós vivemos, encontrar um tempo para ler. Isso também é um processo que o ser humano tem que se organizar, permitir essa expansão, querer colocar isso na sua rotina. Assim como a gente tem a rotina de fazer uma caminhada, a rotina de ir ao supermercado, temos que ter a rotina de ler, né? Criar um dia na semana, 15 minutos por dia, para que você pegue aquele livro, pegue aquele assunto, você se aprofunde. Isso faz com que a gente crie uma abertura imensa, né, de possibilidades, trilhando o caminho para despertar o potencial pleno. A gente está sempre aprendendo e conhecimento não tem fim. Um leitor assíduo, ele tem mais chance de absorver mais conhecimento. É mais fácil ele estar entendendo sobre outros assuntos, incentivando a sua própria evolução pessoal, a sua própria evolução profissional. Lembram que eu falei lá atrás que ler desenvolve tanto a questão educacional, como também a questão pessoal e até mesmo a profissional. Porque a gente tem que estar crescendo sempre. O indivíduo que lê, o indivíduo que busca conhecimento, aquele que acumula conhecimento, ele acaba tendo mais chances na vida pessoal e na vida profissional também. Ele acaba tendo uma bagagem maior de conhecimentos. Então, ele faz com que a vida dele seja melhor, tanto dentro como fora do trabalho, quanto dentro como fora de um grupo de amigos. Ele, individualmente, ele está crescendo. A leitura, ela nos permite alcançar novos patamares em todas as áreas da nossa vida, né? Compreender os motivos que fazem com que a leitura seja algo tão importante na nossa vida faz que esse processo se torne mais fácil. Quando a gente entende o porquê ter que aprender aquilo, porquê ter que fazer aquilo, se torna mais fácil. Como uma atividade física que eu já citei. Você sabendo qual a importância dela para a sua vida, você vai fazer ela com mais prazer ou uma forma menos obrigatória. Ler também. A partir do momento que você entender que ela é importante, que ela só vai trazer bens para a sua vida, você vai estar fazendo de uma forma mais tranquila, uma forma mais prazerosa. Principalmente para aqueles que não têm facilidade, né, não tem contato com livros, ele vai estar buscando. Quando a gente sabe que algo vai ser bom para a gente busca. E ler, pessoal, você pode ler em qualquer lugar, você pode ler qualquer assunto. Quando desenvolvemos o hábito da leitura, independentemente de qual assunto, qual gênero estamos desenvolvendo, né, em nós, e a partir do momento que você incentiva uma criança e um adolescente a ler, você está desenvolvendo e apurando também o senso crítico. Isso quer dizer que a gente passa a analisar de uma forma mais racional e inteligente os fatos que acontecem ao nosso redor. Você deixa de ser leigo a um assunto. A partir do momento que você conhece, tem algum entendimento sobre aquele assunto, você está se tornando uma pessoa mais culta, conhecedor de vários assuntos, né? Sem se deixar levar pela opinião. Você leu sobre aquilo, você pesquisou sobre aquilo, então você acaba criando a sua própria opinião, o seu próprio senso crítico, sem ir pela cabeça dos outros, né? E isso evita que a gente também se torne pessoas alienadas, que não conseguem ter opiniões próprias, que não conseguem criar os seus próprios conceitos e, principalmente, dar sugestões por conta própria. A gente vai parar de falar aquele não sei, tanto faz, pode ser. A partir do momento que você conhece um assunto, você vai conseguir dar a sua opinião. Você vai se tornar uma pessoa mais crítica e vai aprender também a respeitar e aceitar a opinião dos outros. Gente,
Viu como ler é muito mais do que juntar o B com o A? Aprender a ler é muito fácil. Desenvolver a leitura é que é o difícil. Espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho sobre como incentivar a leitura em alguém e em si próprio. Deixe o seu comentário aí no nosso vídeo, né, qualquer dúvida também, e fiquem atentos aos outros vídeos. Um abraço!